Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal. Meu canal tá meio abandonado, né, coitadinho. Mas não é porque eu queira isso, porque às vezes acontece, né? Um monte de coisas dão errado, né? Vou passar aqui, gente, porque aqui em Caxias do Sul, aqui na Serra, né? Acho que em Porto Alegre também, tá bem frio. Tá muito frio. Eu acabei de tomar banho. Eu fiz uma limpeza hoje aqui no meu banheiro. Aliás, deixa eu começar falando isso. Eu tô fazendo um desafio. Vou falar depois desse desafio. Mas então, eu tomei banho, né? Depois que eu terminei o desafio de hoje, fui tomar banho. Tem que ser de tarde, porque senão o cabelo não seca, fica frio. E ainda por cima meu secador de cabelo queimou, né? Então, até chegar outro, vai demorar um pouquinho. Aí eu tive que secar com aquela escova, sabe? Mas eu não gosto muito de secar com ela quando o cabelo tá bem molhado. Eu gosto de esperar um pouco ou secar primeiro com outro secador, né? Só que não dá pra esperar porque fica frio, assim, fica molhando. Eu tô até de pijama já. Coloquei um pijama limpinho hoje, porque é difícil até de lavar roupa, sabe? Então eu tô usando bastante a secadora. Enfim, mas é inverno, né? A gente já tá acostumado. Diz que esse inverno vai ser mais demorado, né? E hoje eu trouxe um vídeo pra vocês só de falar, gente, bem rapidinho. Não quero me demorar muito, apesar de já estar fazendo quase 2 minutos. Eu tava pensando, quando a gente faz geralmente quando uma pessoa que faz vídeos só de conversar, ou é porque ela tá sem tempo de editar, ou porque ela não tá com vontade de gravar, ou porque esse é o vídeo mais fácil de fazer, né, gente? É o vídeo de conversar. E hoje eu vou fazer esse vídeo de conversar porque é o vídeo que dá pra fazer no celular e não precisa ficar editando muito, né? Eu pretendo nem fazer corte nenhum, só gravar e já postar. Eu tô com bastante problema no meu computador, até por isso que eu vim dar uma satisfação. É a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo. Eu gravei já semana passada esse vídeo e quando eu fui postar pra vocês eu tinha apagado ele. Porque aí o celular fica cheio, né? Fica cheio de vídeo, fica cheio de coisa, por mais que a gente vai apagando, ele fica cheio. E aí a gente vai apagando e eu acho que eu apaguei, eu tinha editado, já terminado, né? Colocado capa, tudo certinho, colocado volume. E aí eu perdi o vídeo. Nem sei se eu vou conseguir falar as mesmas coisas de novo. Mas é isso, mas eu acho importante eu gravar esse vídeo até pra dar uma satisfação pra vocês, porque antes eu fazia certinho, assim, quase sempre, né? Certinho, vídeos de 3 vídeos por semana, depois eu passei pra 2. E agora praticamente eu não tô mais postando, né? Tô postando mais shorts, né? Por quê? Porque é mais fácil de postar, eu consigo fazer no celular. Meu computador ficou 2 semanas com uma pessoa pra arrumar ele. Eu paguei bem caro pra arrumar. E eu não sabe quando tu não sente assim nada, não sente diferença quando ele volta. A única coisa que eu senti diferença é que ele abre e fecha direitinho, porque antes ele tava como ele é um laptop, né, ele travava na hora de fechar, sabe? Uma coisa assim que não influencia diretamente nos vídeos, né? Então eu tô tendo bastante dificuldade foi mais por isso, né, que ele foi pro concerto. Com bastante dificuldade em editar os vídeos. E aí a saída que a pessoa me trouxe foi trocar de editor, né? E eu já falei pra vocês a dificuldade que eu tive de aprender com o editor que eu uso, né? Que é o CapCut. Então eu tive muita dificuldade pra aprender, mas eu aprendi, né? Só que quando eu tava aprendendo, quando eu tava estudando isso, minha filha conhecia também, né, o editor. Aí quando eu tinha uma dúvida maior, assim, que eu não conseguia pegar, assim, com dica no YouTube, enfim, que foi assim que eu aprendi, né, aí ela me ajudava. Só que esse editor, ela não sabe também, então fica bem complicado, tô patinando, assim, não tô conseguindo fazer.
Então, até por isso que não tem os vídeos, né, gente? É um dos motivos, tá? Coincidiu com outras coisas, né? Queria trazer, assim, pra vocês mais, assim, um pouco do que eu tô passando aqui, sabe? Todo mundo tem problemas, todo mundo tem coisas, né? Mas pra mim, principalmente, tem sido... antes de ter o canal, né? Quando eu ainda trabalhava, quando eu era mais... assim, uns aninhos mais nova, né? A pergunta que eu mais escutava das pessoas que me conheciam é: como que tu dá conta de tudo isso, né? Por quê? Porque eu trabalhava, eu tinha os filhos pequenos, né? Por um bom tempo eu tive ajudante aqui em casa, uma pessoa assim muito legal, assim, muito top, que cuidava da casa pra mim. Desde que eu vim morar aqui, né? Até 2020, que foi na pandemia que ela foi embora. Daí depois disso eu peguei outras vezes pessoas assim aleatórias, mas nunca deu certo, né? Depois eu precisava refazer as coisas, então isso foi me deixando assim por conta, sabe? De eu fazer eu mesma, né? Então por muito tempo eu cuidei da casa sozinha, cuidei das crianças, ajudei com tarefa de casa, ia em reunião de escola, levava para escola, buscava na escola, trabalhava à tarde, todas as tardes, de manhã eu fazia almoço e ainda quando eu chegava em casa de noite, quando eu dava janta para eles, ajudava as coisas da escola, enfim, tomava banho, enfim, aí que eu começava a trabalhar nos meus biscoitos, que eu ainda tinha uma renda muito boa, sabe? E de manhã, claro, eu sempre concluía ou embalava, terminava mesmo os biscoitos e concluía e fazia almoço e arrumava as crianças e a gente ia para a escola. Então eu sempre trabalhei assim. Época de Páscoa e Natal, então eu fazia muita coisa, nem eu sabia como eu dava conta. Tomando um chazinho aqui. E aí chegou a grande notícia para mim, que eu não sabia, eu tinha uma estimativa assim de que eu ia conseguir me aposentar, mas as leis estavam mudando bem na época, né? E eu pensava assim, nossa, a coisa que eu mais quero é me aposentar. Gente, porque eu sempre gostei do meu trabalho, sempre fui muito feliz, né, no meu trabalho. Só que chegou uma hora que eu não... quem tem um pouquinho assim de noção assim das coisas de escola, de educação, sabe que a educação passou por uma mudança muito grande nos últimos anos, desde a época que eu comecei até a hora que eu parei, né? E quando eu trabalhava na cidade onde eu nasci, eu trabalhei 18 anos lá, o dia inteiro, e sempre foi na mesma... Como eu trabalhei em escolas menores, mas a maior parte foi na mesma escola, então era assim, era uma escola estadual. Eu fui muito feliz nessa escola, sabe? Principalmente eu vi depois que eu saí, porque quando eu vim para Caxias, eu comecei a trabalhar aqui, também no estado, né? E quando tive a oportunidade de fazer concurso, eu passei no concurso e um tempo, quando o meu filho nasceu, né? Eu larguei o estado e fiquei só com o município. E por causa disso, eu consegui me aposentar com 50 anos, né? Quando eu ganhei essa notícia, então, de que eu ia conseguir me aposentar, eu fiquei muito feliz, né? Nossa, veio assim eu tinha 49 daí, né? Veio um misto, assim, de coisas, assim, na minha cabeça, assim, de coisas que eu ia conseguir realizar, né? Pensei assim, agora eu vou conseguir fazer tudo que eu nunca consegui fazer, que eu não tinha tempo para fazer, né? Então, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu me aposentei em outubro, e aí no final já era Natal, comecei a trabalhar nas coisas de Natal, e comecei a curtir a casa, aí eu fiz a obra aqui na cozinha, e nem tive muito tempo, né? Mas logo no ano seguinte já eu comecei o canal, né? Era uma coisa que eu queria fazer, que eu ia ter tempo para fazer. Comecei o canal, só que na minha cabeça eu ia fazer o canal, eu ia conseguir deixar minha casa um brinco, porque eu ia ter tempo, né?
eu ia conseguir fazer academia, eu ia conseguir continuar jogando beach tênis com as minhas amigas que eu jogava, né? Naquele ano eu tava jogando. Eu achei que eu ia participar de grupo de voluntário, era meu sonho participar de um grupo de voluntário. Eu achei que eu ia fazer curso de costura, eu achei que eu ia sair para tomar chá, café com minhas amigas, né? Que eu ia ter mais amigas, inclusive, né? Porque, nossa, é um clube das aposentadas, né? Achei que eu ia trabalhar muito mais com os biscoitos, né? Que eu ia ter tempo. Então, assim, eu achei tudo isso, gente. Sério, eu achei tudo isso. Eu achei que eu ia dar conta de tudo isso. Só que o que aconteceu não foi isso. Não aconteceu isso, gente. Claro, eu comecei... Uma das únicas coisas dessas que eu falei pra vocês foi que eu comecei o canal. Foi, assim, uma adaptação, né? Até eu consegui me adaptar a fazer os vídeos. Eu ainda tô aprendendo, né? Mas eu consegui pegar mais confiança em fazer os vídeos, em postar. Eu continuo estudando, mas eu já me considerava, assim... que eu tava conseguindo, né? E aí perdi o fio da meada. Essa é uma das coisas, né? Aí o que aconteceu, gente? Assim, uma coisa que eu não esperava, sabe? Não esperava. Eu achava que isso ia ser uma coisa mais, né, tranquila. Aí chegou a tal da perimenopausa. Fui saber só depois o que era, né? E estou me encaminhando, estou já na menopausa, né? Mas ainda tenho intervalos, assim, que eu fico menstruada, né? E só que essa fase, gente, essa menopausa, ela acabou comigo. Ela acabou comigo, ou eu deixei ela acabar comigo, não sei quem é que foi culpada maior. Mas assim, eu perdi totalmente o ânimo para fazer tudo, tudo. Eu tenho vontade de fazer todas essas coisas que eu listei para vocês. Eu ainda tenho muita vontade, mas eu não tenho ânimo, não tenho força. Não tenho aquela coisa, sabe, de vou fazer, né? Então o canal também ficou atingido, né? Dá pra ver na frequência dos vídeos, dá pra ver, né, até na qualidade às vezes. E eu fico, gente, basicamente em casa, no sofá. É o que eu fico basicamente fazendo. Eu não tenho vergonha de dizer. Mas eu me culpava, eu ficava culpada, isso me deixava pior ainda. Eu me sentia muito culpada por estar fazendo isso. Então o que eu fazia, gente? No máximo o almoço da família, e quando desse eu ainda mandava meu marido ficar no trabalho para não ter que fazer para ele. E aí era o que eu fazia, gente, eu tava fazendo isso. E aí fiquei um tempo assim, esse ano principalmente foi assim o pior, assim, ano passado eu até me envolvi mais, fiz mais coisas, né? Mas esse ano a gente foi assim derrubada, né? Então o que eu fiz por um tempo? Eu fiquei no sofá me culpando, né? E aí eu comecei a então procurar médicos, né? Então fui no meu médico, no meu ginecologista, fiz o exame, realmente eu estou na menopausa, né? Comecei a ter umas dores que antes eu não tinha, que me preocuparam, até eu achei que era uma coisa mais séria, né? Fui para uma outra médica, uma clínica geral que eu já conhecia. Ela me deu bastante exames para fazer e eu estou tomando não remédio também, né? Ainda não tô fazendo reposição, ainda não, nada disso. Eu tô fazendo só coisas para ver se eu me sinto melhor, tipo assim, tô tomando vitaminas que estavam faltando no meu corpo. Ano passado eu comecei a fazer academia e fui no nutricionista, né? Eu contei aqui no canal. No primeiro mês eu consegui emagrecer legal, eu achei, nossa, vai ser muito bom, né?
E depois disso eu não consegui mais emagrecer. Eu fui, uma das vezes que eu fui, acho que eu aumentei assim umas gramas, né? Acho que faz mais ou menos meio quilo que eu engordei. Das outras vezes eu fiquei sempre na mesma. Mas não tô mais indo com tanta frequência. Tô tentando fazer toda a dieta que ele me passou, comer as coisas, né? Que até já me acostumei com isso, né? Mas não tô fazendo exercício. E na minha idade, isso é primordial, né? Precisa fazer. Só que eu não tenho ânimo, ainda não. Esses dias ele me mandou uma mensagem: já começou? Daí eu disse não. E por que não? Porque eu tô sem vontade, né? Então assim, mas eu sei que eu vou ter essa vontade. Então o que eu comecei a fazer? Comecei a fazer a escada aqui do prédio. No primeiro dia que eu fiz, eu achei que eu ia ter que chamar a SAMU, né? Porque me passei mal. Claro, eu tava tanto tempo sentada no sofá, né? Que quando eu fiz um exercício eu quase infartei, né? Mas aí eu tenho feito menos andares, né? Quando eu tenho que descer, hoje eu tive que descer com meu marido para levar o lixo com ele, já fui de escada, já voltei de escada, então tô tentando fazer bastante escada, né? E é isso, gente, eu sei que eu tenho que voltar, eu sei que eu tenho que caminhar, eu sei que eu tenho que fazer as coisas, mas eu ainda não consigo. Então assim, por que eu tô fazendo esse vídeo, gente? Pra dizer que às vezes as coisas não acontecem como a gente imagina, né? Eu ainda tenho tanta vontade de fazer todas essas coisas que eu falei pra vocês, mas eu não tenho ânimo. Então, assim, mas eu parei de me culpar. Eu acho que se eu me culpasse ainda mais por isso, eu nunca ia sair disso. Eu ia ficar me culpando, eu ia começar talvez a comer exageradamente, talvez a engordar exageradamente, né, sei lá, ou ficar com depressão, uma coisa que eu nunca tive, né, nos meus piores momentos eu nunca tive. Então assim, não se culpar, eu acho que quando a gente não se culpa, já é uma vitória, né? Então o que eu tô fazendo? Tô fazendo um pouquinho por dia, tô tentando, tô subindo uma escada, tô tomando direitinho minha medicação, tô fazendo os exames, agora eu vou ter que voltar pra ver como é que foi, pra ver se deu certo, pra ver se eu tenho que fazer outra coisa. Então assim, tô começando devagar e tentando levar essa menopausa o mais tranquilamente possível. E eu fico muito agradecida, e como Deus sabe das coisas, né, gente? Assim, ó, se eu tivesse em sala de aula, né, se eu não tivesse conseguido me aposentar, eu não sei o que eu estaria fazendo. Eu acho que eu não sei o que eu estaria fazendo, porque tá muito difícil ficar na sala de aula, tem muitos problemas, tem muitas coisas que fogem ao ensinar, né? Que a gente é terapeuta, a gente é assistente social, a gente cata piolho, a gente, né, tem que arrumar roupa às vezes para as crianças, tem que arrumar uma coisa para levar para ela para casa para comer. Então assim, é muita carga, a gente fica com muita carga, né? Eu não sei se eu estaria disposta hoje para isso, né? Eu não sei se eu teria ânimo e disposição hoje para isso. Então eu saí da escola na hora certa para não me prejudicar, para não prejudicar aluno nenhum, né? E tô me dando esse tempo, gente, que eu acho tão importante a gente se dar esse tempo, né? Eu tô vivendo essa fase, ela não vai durar para sempre, ela vai durar um tempo, que eu sei, né? Mas eu acho que ela vai mudando, a fase vai mudando. Então hoje eu estou assim, talvez semana que vem, semana passada, quando eu gravei o vídeo, eu tava bem pior do que eu tô hoje. Eu tava bem mais desanimada. Eu não tava conseguindo fazer nada. Hoje eu já me sinto... Provavelmente a coisa que mais me afetou, assim, além da falta de ânimo, foi a minha flora intestinal. Que eu nunca tive problema, gente. Eu nunca tive problema disso. Eu tenho amigas que tinham que tomar chá, que tinham que comer mamão todo dia, que tinham que não sei o que. Eu tenho uma irmã que também tem esse problema. E eu nunca tive. Hoje, assim, esse ano, a partir desse ano, faz assim uns 13 meses, isso começou assim com tudo.
e intensificou muito minhas dores abdominais. Então é mais pra isso que eu tô tomando uma medicação. E melhorou bastante com as dores, né? Então, tu não sentir dor já é um fator, assim, que muda tudo, né? Se tu não tem dor, tu consegue fazer as coisas, mas se tu tem dor, tu já não tá com vontade, e tem dor, tu tem vontade de ficar só no sofá, né? Então, tá melhorando muito essa questão das dores, né? Até a gente achou primeiro que era cálculo renal, que era uma coisa que a pedra tava, sabe? De tanta dor que eu tinha. Então, isso tá melhorando bastante. Espero que seja só isso, né? E que eu consiga lidar melhor com essas coisas, né? Então, assim, só que semana que vem pode ser outra coisa, né? Então, e cada mulher é diferente, né? Eu tô observando, assim, bastante. Eu tenho amigas que não sentem nada, né? Mas eu sinto coisas bem parecidas com o que a minha mãe teve, pelo que ela fala, né? Então, eu sei que é uma fase que eu tenho que viver, vai passar, vai mudar para outra coisa, e assim a gente vai indo, né? É uma fase, eu já falei aqui pra família que a menopausa não é minha, é da família, né? Eles têm que me ajudar, né? E eles me ajudam bastante. E é isso, gente. Então, assim, vou continuar com os vídeos. Sobre o desafio, eu tava com bastante coisa pendente aqui na casa, sabe? Que eu fazia antes e agora eu tava sem ânimo de fazer. E junto veio o inverno. O inverno pra mim traz bastante coisa, assim, dentro de casa, assim, ruim. Tipo, fica bem molhado, então tem que passar pano seco, não só o molhado. Aí demora mais, né? Eu tenho muito mofo nos banheiros, principalmente. Então, assim, tem bem mais coisas pra fazer, né? Então, eu fiz um desafio pra mim. E tem coisa, gente, que eu tô, assim, ó, procrastinando há 4 anos. Tem uma coisa, né, que tá mais do que uma coisa. Então, eu fiz um desafio. Fiz uma lista de 31 dias de todo mês de julho, que eu vou ter que fazer uma tarefa pequena. Eu já comecei hoje, então tá lá, eu coloquei lá no meu Instagram. Pra quem ainda não me segue no Instagram, é Lardaína também, tá? Eu vou colocar um desafio por dia. Eu espero conseguir realizar todos eles, porque tem coisa lá de 4 anos, né? Então, mas são coisinhas assim, eu fiz essa coisa que eu me propus hoje e deu. Fui tomar meu banho, claro. Junto com isso tem as outras questões da casa, né? Fiz almoço, ajudei o filho a lavar a louça, lavei bastante roupa, mas assim, coisas aquelas coisas específicas que ficam, né? Lá, outro dia eu vou fazer, eu pretendo fazer todas em julho, tá? Então, é um tipo de coisa que eu me desafiei a fazer. Eu quero fazer ainda isso com esse tipo de desafio não só com os cuidados da casa, mas cuidados comigo também, né? Então, vamos aos pouquinhos. Não vou abraçar o mundo todo agora, vou fazer o que dá, tá? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Então, quando eu não consegui postar um vídeo, foi por isso. Foi também por questões de técnicas, né? Que eu estou brigando com o meu computador, estou brigando com esse editor de texto. Vamos ver se vai... De texto, não de vídeo. Vamos ver se vai dar certo, se eu vou conseguir voltar com outro. Eu queria muito conseguir voltar com outro, que eu me acertava super bem com ele. E é isso, gente. Então, obrigada por estarem sempre aqui comigo. Tem gente que eu sei que é bem fiel aqui. E vamos nessa, né? Então, tô fazendo vídeos mais curtinhos agora pra poder fazer aqui no celular mesmo, tá bom, gente? Comenta aqui embaixo se alguém também tá na menopausa, se tá passando por alguma coisa que eu tô passando, se tem alguma dica pra me dar, eu vou adorar, tá bom? Eu sei que tem bastante canais que falam sobre menopausa, mas cada uma é uma experiência diferente, então não dá pra olhar assim, ó, coisas pra você fazer na menopausa. Pra mim não funciona. Tem coisas lá que pra mim não fazem diferença, né? Então, cada pessoa é uma pessoa. Então, assim, para as jovens que estão vendo esse vídeo, se preparem, porque não é fácil. Pode ser que você vai se preparar pra nada, né? Tomara, né? Mas eu acho que é mais chance de ter coisas do que não ter, né?
Infelizmente, sempre a gente tem que passar por essas coisas, a gente que é mulher, né? É que nem na mulher grávida, tem mulher grávida que passa por coisas que as outras não passam, né? Mas vale muito a pena, né? Então tá bom. Obrigada, gente, obrigada por estarem aqui comigo até o final, tá bom? Um beijo no coração e tchau!